Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras às 15 horas, horário Brasil. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, aos apoiadores da BRH Brasil e a PG Portugal. Hoje nosso bate-papo é sobre diversidade geracional, importância e desafios. Estamos aqui com a Lucélia Ourique, depois me corrija se eu falei o nome certo, tá? O Ourique, tá bom? Ela é diretora de desenvolvimento e diversidade da BRH Sul Catarinense, palestrante, consultora de RH em negócios e idealizadora do Papo de RH. Seja bem-vindo, Lucélia. É um prazer ter sua participação aqui no programa. Obrigada pelo convite, Cláudio. Estou muito feliz pelo convite. E também de estar aqui em São Paulo, né? Nossa primeira edição que ocorreu agora no dia 19, na Estácio da Unidade de Conceição, trouxe a edição do Papo de RH para São Paulo e foi a nossa primeira edição aqui. Então, fiquei muito feliz por estar participando e por trazer o projeto que já é consolidado no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, nos 3 estados do Sul e também em Paraná. Então, estou muito feliz de estar passando esses dias aqui por São Paulo e também estar aqui contigo nesse convite maravilhoso para a gente estar falando de diversidade gerencial, que é necessário e fundamental. Muito pertinente esse tema, né, Lucélia? E assim, Lucélia, mas fala um pouco mais sobre você, sua carreira, sua jornada até o Papo de RH. Bacana. Eu sou uma gaúcha, né? Não tô perdida, como a gente fala, né? Que atuo sempre em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente vem crescendo cada vez mais. Sou uma oriunda da área comercial, fiz transição de carreira para RH. E já venho com o Papo de RH desde 2017. Então, o Papo de RH é um talk show, onde a gente fala do universo de recursos humanos de uma forma bem descontraída, leve, gostosa, mas também é uma consultoria, onde eu atuo com treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, programas de lideranças e também programas de desenvolvimento de equipe. Então, o Papo de RH surgiu desde 2017 e a gente vem crescendo ao longo da nossa história, mas principalmente com o talk show, né? Principalmente com os eventos presenciais. Antes pandemia, fizemos muitos eventos presenciais, inclusive nós participamos da Feira Brasileira do Varejo, que é uma das maiores feiras de varejo no Brasil, que acontece no Rio Grande do Sul, pelo Cindy Lojas Porto Alegre. Nós éramos o único stand de 2019 falando de gente, né, de recrutamento e seleção, na época que ainda se transmitia somente pelo Facebook, hoje tem outras plataformas de transmissão, e nós fizemos lá, participamos do evento. A partir de 2020, então, não teve, né, todo mundo ficou muito online, e 2023, no ano passado, nós voltamos com um presencial em Porto Alegre e Criciúma, onde eu também atuo muito forte, com os eventos presenciais. E, para minha surpresa, nós já entramos em 2024 aqui em São Paulo, então está sendo um momento super bacana desses 7 anos que tá chegando aí de 2024 do Papo de RH. Então, um pouquinho da história, assim, da Lucélia e do Papo de RH, que se confundem em vários momentos, porque quando eu criei o projeto, eu queria falar da dificuldade da transição de carreira. Eu tive muita dificuldade para fazer transição de carreira para a área de RH, até porque o RH é uma área um pouco mais fechada. Acho que a gente vem evoluindo ainda como área, mas nós estamos um pouco mais fechados nessas questões. Poxa, parabéns, Lucélia. Eu tenho acompanhado você nas redes sociais, com diversos trabalhos bacanas aí, levando aí o conhecimento, né? Então, assim, parabéns, viu? E você está morando em Santa Catarina, é isso, Lucélia? Isso. Eu moro hoje em Criciúma. Eu já estou há 4 anos em Criciúma, mas também vivo em Porto Alegre e Curitiba. Inclusive, nessa semana a gente está com vários eventos em São Paulo, mas também em outras regiões. Então, acontece que eu vivo nessa estrada entre os estados. Mas é muito gostoso porque Santa Catarina tem muita oportunidade para a área de recursos humanos, para consultoria. E atuando na BRH, né? Quer deixar o convite aqui para quem for para Santa Catarina. Em maio nós temos o nosso ESCAR, que é o Encontro de Profissionais de Recursos Humanos Sul-Catarinense, que acontece no dia 17 e dia 18 de maio, na SIC, onde a gente vai falar de inteligência artificial, né? Organizações inteligentes saudáveis. A gente vai trazer muito esse olhar do humano com a IA. Então, deixar o convite aqui também. E eu tenho atuado, Cláudio, aproveitar aí o teu espaço para dizer que eu tenho atuado muito como embaixadora de marcas.
E uma delas é no ESAR, que é um outro encontro, né? Encontro Sul-Americano de RH que acontece em Bento Gonçalves, dia 19, 20 e 21, aí pela ARH Serrana, que é uma outra instituição de RH na parte serrana do Rio Grande do Sul. E esse encontro, o ESAR, ele é um encontro que ele já tem há 40 anos. 40 anos? E ele está muito forte mesmo. Então, eu acredito muito que a RH Serrana aí está fazendo seus mais de 40 anos, e o ESAR deve ter aí uns 48, mais ou menos, se eu não me engano, 48 anos de evento, e é um grande evento consolidado, porque vem outros países, é a nível Brasil, e além que a Serra Gaúcha também é linda, então aproveito para passear também, deixar aqui um convite para quem quiser conhecer a Serra Gaúcha, e também ter bastante conteúdo de área de recursos humanos. Olha que bacana. Esse da ESAR, você falou que é dia 19, 20, 21 de qual mês mesmo? Agosto. Tá. Esse vai ser em agosto. Isso. E tem o ESCAR, que é da Sul Catarinense, que é bem parecido os nomes até, que é da Sul Catarinense, que é 17 e 18 de maio. Vou te mandar os convites aí para ver se tu consegue ir. Maravilha, vai ser um prazer, viu? Lucélia, o que é diversidade geracional? Que bacana, acho que a gente cada vez mais tem que desmistificar. Nada mais é do que conectar ou ver as diversas gerações. Desde do início, a gente hoje está falando que tem basicamente, e vamos chegar até 2050 aí, quase com 6, 7, 8 gerações, dependendo, né, de tudo que está acontecendo. Mas a gente tem um olhar muito para as gerações. É ver o que tem de diferente dentro das gerações. E não fomentar mais a diferença, né? Mas entender como funciona as gerações de um modo geral. Já que, neste momento, a gente tem 4 a 5 gerações dentro de uma organização, né? Então, falar de diversidade gerencial ainda é muito pouco, nós falamos muito pouco, nós debatemos muito pouco. Nós temos uma linha de diversidade, a de gênero, a racial, enfim, mas falar de diversidade geracional ainda é algo que está engatinhando dentro do processo não só da sociedade, mas também dentro das organizações. Até porque a gente tem um país extremamente vaidoso, em primeiro lugar, que é o Brasil. Também em primeiro lugar? Sim, de vaidade, sim, é o Brasil. Mais plásticas, né, as cirurgias de plástico. Então, ser velho no Brasil ainda é uma coisa feia. Estão falando que os jovens, né, estão falando que os adultos de 30 anos já estão velhos, né? Os 40 a mais, os 50 a mais já não têm a energia do que tem os 20. E não é verdade isso, né, Cláudio? Nós temos aí jovens de 18, de 20 anos que são velhos, com espírito velhos, com atitudes arcaicas, e eu tenho pessoas com mais de 50 anos que têm uma jovialidade, que têm uma energia, que talvez até tenha o comportamento de quem tem 20 ou 30 anos. Então, ainda há uma confusão, e com as redes sociais, tudo se torna muito polêmico, né? E ao contrário, a gente precisa falar cada vez mais que nós somos diferentes, já que vendemos por muito tempo que éramos iguais. Somos diferentes, de cidade diferente, formatos diferentes, estrutura física diferente. Talvez o que tenhamos parecido são as nossas necessidades. Comer, dormir, ter uma casa, sanar essas necessidades que são básicas e cada um sabe a sua. Mas nós somos completamente diferentes. E quando a gente fala de diferente de gerações, de idade, mais ainda. Porque cada geração tem o seu histórico, né? Tem a sua contribuição que talvez possa ser positiva e a sua contribuição que em alguns momentos não foi tão positiva assim. Mas o que eu tenho estudado cada vez mais sobre isso é que em cada geração, e isso vem caminhando, vamos dizer até esse momento, a dificuldade de se comunicar, de compreensão e da comunicação, do entendimento. E mesmo com a tecnologia, essa geração, a nova geração, ainda tem muita dificuldade de se comunicar.
Então, nós temos aí uma questão de conflitos. E se nós formos pensar, nós só começamos a falar de gestão de conflitos a partir de 1985, quando nós iniciamos a gestão estratégica em RH, em pessoas. Depois teve o marco dos anos 90, da década de 90, que privatizações, acesso a mais a comunicação, acesso a... Foi um marco também, se a gente for pensar, de roupas, de comportamentos, de músicas. E foi dando início a esse movimento todo. Então, as coisas que eram escondidas foram muito mais mostradas na TV, na rádio, e hoje em dia mais nas outras formatos de comunicação, por exemplo, aqui no podcast e outros canais, enfim. Então, a gente vem olhando para isso. Então, nós somos ainda uma criança tentando entender os nossos sentimentos, as nossas emoções e tentando melhorar a nossa comunicação, porque existe um conflito interno e existe um conflito externo junto com as gerações. Inclusive, a última geração é a geração Z, né? Que é digital, né, Lucélia? Exatamente. Tem a Alfa que está aí, que é minha sobrinha de 12, de 11 anos aí. Está chegando a geração Alfa também. Mas tem a geração Z, que já está trabalhando, já está, né? Por exemplo, eu dou aula para jovens de 16 a 23 anos, ou 25 anos, como algumas pessoas falam. Essa geração já está entrando no mercado. Dizem que a geração Z ainda vai um pouquinho mais, vai até de 30 anos, 30 pouquinho anos por aí, 30 anos mais ou menos. E essa geração ela já nasceu mais conectada. Ela já nasceu com mais informação na palma da mão. Mas também é uma geração que nasceu muito sozinha. Que os pais passaram o dia inteiro no trabalho e voltavam à noite. Então, o telefone de estar conectado, o game de estar conectado, o interter, né, a solidão se virou para o digital. E esse também foi. E aí, claro, esses pais cansados, eu não sou mãe, eu não estou aqui criticando o formato disso, não é isso, mas é notório, isso tem pesquisas científicas que trazem que esses pais cansados, esses pais exaustos de uma rotina, muitas vezes chegavam em casa e deixavam o seu filho mais intertido no celular, menos comunicativo, né? Acho que os modelos também de família mudaram muito. A reunião na mesa, que era algo que acontecia demais, hoje não acontece. Se você vai num restaurante, você olha lá uma família, todos conectados, todos no celular, sem dialogar, sem olhar olho no olho. Então, não é uma culpa da geração Z. A gente carrega um pouquinho de todas as gerações. A gente traz culturas diferentes de outras gerações. A gente repete muitas vezes o modelo de outras gerações, né? Baby boomers também tinham dificuldade de se comunicar. Muitos vieram depressivos, vieram angustiados da guerra, né? Muitos tiveram filhos e é uma geração que teve, né? Por isso que se fala de baby boomers, porque era uma geração que gerou muitas vidas, que teve muitos casamentos que geraram muitos filhos pro pós-guerra, né? Mas também teve muita pobreza, teve muita dificuldade, teve muita angústia. E aí a gente fala da geração X, depois vem a geração Y, a gente olha o quanto era difícil o acesso, ter as coisas, né, casa, comida, e aí a gente se criou uma geração que era muito focada no trabalho. Se hoje a geração Z pode escolher o seu propósito, pode escolher a sua caminhada, é perante as outras, é com base no que ela tem, nos subsídios de conforto das outras gerações. Então, não há uma geração melhor do que a outra. Há um comportamento diferente e escolhas diferentes de cada geração. Mas eu não posso deletar as outras gerações achando que só essa geração é a melhor. Não é isso. E também não posso dizer que as outras gerações não tiveram coisas que não foram bacanas na sua evolução, na sua geração. Tivemos o sofrer calado, tivemos o não pedir ajuda, o ser fraco, o homem não chora, várias outras questões que transformaram essa nova geração. Então, é um pouquinho de cada, sabe? E trabalhar isso dentro das empresas, trazer isso para o mundo organizacional é o mais desafiador, porque a empresa tem a sua cultura, né, os seus ritos, o seu jeitão de lidar. E eu trago pessoas totalmente diferentes, diversas, que têm a sua cultura, que têm os seus valores para conectar com uma cultura de empresa. Então, tá aí o grande desafio.
dentro do nosso olhar. E mais ainda, eu digo para os profissionais de RH. E dentro desse contexto aí, você trazendo então para a organização, por que a diversidade geracional é importante dentro das organizações? Eu diria que ela é importante, primeiro, porque nós já estamos vivendo uma diversidade geracional. A gente já vive. A gente só tem um auto-engano que não. Quando eu contrato um jovem de 16, de 17, de 18 e eu tenho lá um 40 a mais, eu tenho um CEO de 80 anos, eu tenho um diretor de 70 anos, eu já estou vivendo uma diversidade geracional. Quando eu pego uma empresa familiar que tem diversas gerações, né, fazendo a sucessão ou não, eu já trabalhei em empresas que tinha do neto ao dono, e lá eu tinha um de 60, eu tive de um 80, eu tinha um de 23. Então, muitas vezes a gente só está negando que existe isso e não administrando os conflitos, e não trazendo essas questões forte. Por quê? Porque já acontece e a gente precisa eu acho que trazer essa desmistificação, sabe? Desmistificar seria a palavra. Eu tenho trabalhado com mentoria reversa, de pegar um jovem de 17, 18 anos e conectar com um de 50. Esse jovem ele vai ter uma facilidade para algumas coisas. Sim. E muitas dificuldades para outras. Assim como esse de 50, ele vai ter uma facilidade. Ele vai passar uma segurança, ele pode acolher, ele pode trazer um outro olhar de experiência dele, conectar. Mas para isso, nós como área de recursos humanos e como organização, precisamos entender do que é diversidade geracional. Precisamos entender qual é a nossa cultura. Qualquer mudança desejada dentro de uma organização, primeiro a cultura, alinhar as expectativas de quem está organizando isso, de quem vai implantar isso, para quem está pedindo isso de cima para baixo e não de baixo para cima. E o papel do RH nesse momento é olhar para as estratégias e olhar para as pessoas. Eu digo que o RH, antes de ele olhar para a diversidade geracional na organização, ele precisa olhar para a diversidade geracional na sua área. Quando eu falo de diversidade em geral, essa é a minha provocação que eu fiz nas participações e até mesmo do papo de RH aqui em São Paulo, que antes de dizer que eu tenho que fazer algo para toda a organização, será que a minha área está fazendo? Será que eu, como RH, estou me posicionando como diversidade? Será que na minha equipe tem diversidade? Porque aí eu tenho um fato com dados de que dá certo e eu posso multiplicar isso para a empresa. Quando eu só quero fazer o projeto e eu não faço o projeto de diversidade na minha área, eu estou dizendo que vamos experimentar, se der certo deu, se não der certo não deu. Então, começa pelo RH diversidade, começa com o olhar do cuidado, começa com o olhar de estratégia de negócio. E a gente sabe que diversidade cada vez mais está tendo rentabilidade, né? Torna engajamento, torna uma empresa pertencente, mas algo que é se falado e é praticado, e não só colocado no LinkedIn ou divulgado que eu trabalho com diversidade. Mas me mostra aí, como é que tu faz essa diversidade na prática? Então, falar de diversidade gerencial é essencial, é fundamental. Nós não temos mais como tirar essa pauta. Além disso, quem tem maior dificuldade de contratação também está sendo os 40 a mais. Chegou 40 a mais, 50 a mais, esses profissionais estão tendo dificuldade de recolocação. Assim como eu olho para algumas empresas que não querem pegar um jovem de 16, de 17, porque acredito que eles não têm o comprometimento. Bom, então o que eu faço para essas linhas? Se eu não quero um maduro, que eu vou ter que pagar um salário de sênior, de realmente o que ele pode me trazer de conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, eu também não tenho paciência de desenvolver quem tem 16 e 17 anos. É um olhar de se repensar para essa organização. É verdade, Luciana, porque se manter esse pensamento aí, vai chegar uma hora que não vai ter colaborador. Não vai ter mais gente, né? Aí estão falando de apagão de talento. Eu não acho que tenha apagão de talento. Eu acredito que a gente ainda não entendeu a nossa cultura. E ainda no Brasil a gente tem culturas de comando e controle muito forte e temos culturas de teoria do grito.
Manda quem pode, obedece quem precisa. Ninguém mais quer trabalhar num ambiente ríspido, de grosseria, que não tem evolução. Tem uma pesquisa da própria companhia de talentos da Sofia Esteves, que eu adoro, né? Eu sou fã. E fala muito que, se eu não me engano, 57% das pessoas pedem demissão das organizações porque elas não vê a sua contribuição e seu processo de desenvolvimento, de crescimento. Então, imagina, se eu não tenho perspectiva nessa empresa, por que eu vou colocar o meu tempo e a minha energia, que são 2 recursos escassos, dentro dessa empresa, para no final ela me demitir ou ela só me manter ali, ganhando aquele salário e eu não podendo progredir, não podendo crescer? Eu vou procurar outra empresa que eu possa colocar o meu tempo e a minha energia, que são escassos e que a gente não sabe quanto tempo está aqui, né? Nesse mundo. Então, eu vou procurar aquilo que me faz feliz. Mas não só o que me faz feliz, mas um ambiente que eu possa contribuir com as minhas qualidades, com os meus talentos e que eu possa também aprender e evoluir como profissional. Realmente é um assunto muito importante estar se falando, né, Lucélia? Dessas dificuldades que são desafios que tem aí. De repente a empresa que não quer investir naqueles mais de 40 anos e de repente não quer o jovem de 16, 17 porque não quer ensinar, né? Então a gente encontra alguns desafios aí, mas é importante repensar, né? E realmente valorizar as pessoas mais experientes. Sim. Trazer elas para perto e também os jovens e mostrar para eles que se complementam. Como você bem falou aí, de repente a pessoa mais experiente tem dificuldade em alguma coisa. O jovem, por exemplo, tem muita facilidade com a parte digital, com a questão digital. Então, por que não juntar forças? Né? Então, realmente, é acreditar em juntar gerações. Né? Conflitos podem acontecer no dia a dia, aí é o papel do quê? Do RH e dos líderes saber gerenciar, né? Dialogar, ter escutativa. E a gente também se fala muito da questão de acordo quando muda-se as gerações, são valores diferentes. São totalmente diferentes. Então, quer dizer, a empresa também tem que repensar. Por que muitos jovens também não estão ficando na empresa? Será que o RH está atento aos valores do jovem? Quer ver uma coisa? Indo um pouco para o lado de benefícios, né? Então, por exemplo, de repente, um convênio médico não é o que é interessante para o jovem, mas para uma pessoa experiente, sim. Que tem filhos, família, né? De repente também até repensar a questão dos benefícios, porque são valores diferentes. É realmente ouvir, entender as necessidades de cada um. Seria isso, Lucélia? Eu acredito que seria sim também, mas para isso o RH precisa de dados, né? Que é o que eu sempre falo, né? Não só fazer uma entrevista de desligamento, mas olhar para as gerações, mapear as pessoas, coisas básicas, quantos colaboradores eu tenho, quais são as gerações desses colaboradores, o que impacta na saúde e na produtividade dessas pessoas. E aí eu posso dizer se eu tenho uma cultura que é mais informal ou formal. Aí eu posso dizer que eu tenho uma organização que está metade de gerações. Ou eu posso dizer que a minha empresa é uma empresa jovem, ou é uma empresa de primeiro emprego. Enfim, eu preciso mapear isso para deixar bem claro. Certo. Quanto mais eu mapear isso, mais claro eu tenho de dados. E aí eu olho para as ações. A primeira coisa quando a gente fala de diversidade é trabalhar a liderança. Liderança é que vai fazer a gestão de pessoas, é que vai liderar suas equipes, é que vai gerir a equipe. E o RH vai dar suporte para tudo isso, para esses líderes. E aí eu faço uma provocação que programa de desenvolvimento de liderança não é uma palestra semestral de motivação, não é um encontro trimestral, é de janeiro a janeiro, onde também essas lideranças precisam de um acompanhamento externo, porque às vezes tem coisas que acontecem no dia a dia que essa liderança não consegue desabafar para o RH, que é alguém de fora para poder trabalhar os seus gaps, as suas dificuldades. Então, é importante que tenha isso. Eu trabalhando a liderança, eu entendendo, bom, hoje a minha empresa está dessa forma. Para os próximos 5 anos, para o próximo ano, como é que essa empresa quer estar? Eu preciso de mão de obra? Que tipo de mão de obra que eu preciso? Se é jovem e eu não tenho paciência para treinar, então não tem como fazer. Ah, mas se é mais experiente e eu não tenho orçamento para pagar, bom, tu vai ter que escolher. Alguma forma tu vai ter que dar. Então, assim,
Os jovens precisam de ensinamento, precisam de paciência, precisam de acolhimento. Tá sendo confundindo que essa geração, ela tem a informação na palma da mão, mas ela não tem o conhecimento. Ela tem muito superficialmente. E eu tenho maduros que também não têm a paciência de conectar para esse jovem. Porque acho que esses jovens estão conectados e que o óbvio não precisa ser dito para eles. Né? Faz ali, como assim tu não sabe que tu vive nesse celular? Mas ele vive no celular por uma outra perspectiva. E é nesse sentido. E cada vez mais o jovem tem procurado coisas que estejam no conteúdo teórico e prático. Então, eles não querem mais aquele papel de só ir lá ficar arquivando, né? Contrata um estagiário, já põe aquele para ele arquivar. Isso é extremamente arcaico. Ele quer saber o que ele pode mexer, o que ele pode contribuir, porque ele já vem numa informação mais qualificada, muitos deles já fazem cursos profissionalizantes. Então, assim, o que eu posso usar de talento dessa pessoa para dentro da organização? Então, eu vou ter que mapear, sim, esses talentos. Eu vou ter que mapear os talentos jovens, eu vou ter que os maduros, eu vou ter que mapear quem são o meu público, quais são os talentos que eu tenho. Quanto mais eu mapear, quanto mais eu ser assertiva disso, mais o meu processo seletivo vai ter sucesso. E faz muito assim a diferença mesmo essa questão dos dados, né, que você comentou, dos né, Luciana? dados. De ter as informações para poder realmente saber para onde ir, né, para onde se direcionar em relação a essas pessoas, né? Mas assim, mostrar para nossa audiência que faz todo sentido todo mundo trabalhar junto, sim. Com certeza. Que as pessoas se complementam, e que realmente, como você falou um pouco do jovem aí, realmente o líder tem que estar atento, tem que ter escutativa, entender a necessidade do jovem, porque realmente ele não quer mais ficar só no arquivo, ele quer se sentir parte do negócio. Ele precisa ter oportunidade, né? Ele precisa, eu tô aqui. E realmente, eu venho percebendo isso aí, os jovens comentam muito sobre isso daí. Então, quer dizer, o papel, então, não só do RH, mas dos líderes de cada área, poder ter essa atenção para o jovem, né? E mostrar, dizer que eles são importantes, sim, e que também os experientes, também os mais maduros, e que eles trabalhando juntos, isso soma. Sim, com certeza. Isso soma, e não diminui, soma, né? É uma questão de gestão ali, né? E fazer programas com que essa conexão, esse trabalho que eu tenho feito de mentoria reversa ajuda bastante e também acaba acolhendo, né? Mas isso também tem que, como eu disse, tem que vir de cima para baixo, Exato. Tem que vir da diretoria, tem que ser um plano estratégico, tem que olhar para os talentos e tem que olhar para a jornada do colaborador. Isso faz parte da jornada do colaborador, né? Que jornada do colaborador nada mais é do que a experiência dele dentro da organização. Sim. Com certeza. Poxa, Luciana, infelizmente o programa tem para os minutos finais aí, mas você vai voltar aqui em outros momentos aqui, tá certo? Com certeza. Adorei. Eu estou muito feliz pelo convite. O espaço é super bacana, muito bem recepcionada aqui. E com certeza, voltando para São Paulo, meu primeiro contato com o Cláudio. Cláudio, estou aqui. Me chama, porque é muito gostoso poder trocar e eu acho que compartilhar cada vez mais a questão de diversidade e outros temas que a gente também pode falar sobre RH, porque RH é minha paixão. Maravilha. Com certeza. Deixa então as suas considerações finais, redes sociais novamente aí, onde o pessoal pode estar te encontrando. Bacana. A gente tem o Instagram papo de RH.oficial e temos o LinkedIn Papo de RH, também o Lucélia Euric em todas as redes sociais. Eu novamente agradeço, mando o convite dos eventos que tem e também acompanhe um pouco mais o nosso conteúdo. Papo de RH tem bastante. Nós temos uma newsletter muito bacana que está saindo no LinkedIn. A primeira news que a gente fez a semana passada, a gente lançou a semana passada, teve mais de 6 mil acessos. Olha. E agora a gente já está aí na segunda e terceira edição. Conteúdos, tem uns colunistas bacanas falando de liderança humanizada, falando de RH dados, falando de comunicação interna, de processo seletivo, e eu vou estar trazendo também algumas coisas atualizadas de RH. Então acompanhe lá o Papo de RH no LinkedIn e a nossa news. Poxa, bacana. E assim, em relação aos eventos, pode passar aqui, porque o papel aqui do programa Gestão em Pauta é realmente também falar dos eventos que acontecem na área de recursos humanos, gestão de pessoas, liderança. Então, vai ser sempre bem-vindo poder falar dos seus eventos aqui. Bacana. Hoje tem o Papo de RH online, dia 27, viu? A gente está fazendo online. Vai ser super bacana aí. Hoje, dia 27? Maravilha. Que legal, que legal. Isso aí. Novamente, gratidão, Lucélia. Pessoal,
Me siga, estou nas redes sociais, como no LinkedIn como Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. Eu aguardo vocês na próxima quarta-feira às 15 horas, horário Brasil. Até aí, pessoal. Um abraço para vocês aí, viu? Tchau, tchau, gente!